Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha por aqui de novo para a nossa última aula de correção da AP de português. Acabou? A nossa correção está no final, mas não as nossas aulas, hein? Nossas aulas vão continuar aí um pouco diferentes depois, né? Com alguns outros vídeos talvez mais interessantes um pouco do que a correção da AAP, né? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos agora fazer a leitura deste texto para respondermos as questões 11, 12 e 13. Tudo bem? Então vamos lá. Os dois caçadores e a Sayona. Uma tarde, dois caçadores deixaram o vilarejo onde viviam e se embrenharam na montanha. Levaram comida para vários dias. Caminharam a tarde toda e, ao cair da noite, acenderam uma pequena fogueira e armaram suas redes numas árvores no meio do mato cerrado. E aí, enquanto esquentava a comida, um deles se pôs a lembrar da namorada. Como era linda, que olhos tão negros possuía, e a voz tão suave, assim como a pele do rosto e do pescoço. Não fale de mulheres, compadre. Então não vê que estamos no meio da montanha? E o que é que tem? É que não se deve falar de mulheres no meio da montanha. Mas eu não estou falando de mulheres, eu estou falando da minha namorada. Dá na mesma, a Sayona pode aparecer. Foi só mencionar esse nome e ouviram um assobio vindo lá do desfiladeiro e também uns passos. Ai, 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 hein? O fogo começou a crepitar como se tivesse atirado óleo nele. Os dois caçadores, então, ficaram bem quietos, sentindo a escuridão, escutando apenas o assobio. Né? Apenas o assovio e olhando sem enxergar, até que uma luz começou a vir na direção deles, como que flutuando. Quando já estava bem perto, viram que se tratava de uma linda jovem de olhos brilhantes que vinha sorrindo e caminhando com muita graça. Boa noite, disse ela ao chegar, e sem esperar que lhe respondessem, sentou-se ao lado deles, sempre sorrindo, com os seus longos e brancos dedos, foi logo pegando uns pedaços de beiju e, estranhamente, mal os colocava na boca, cuspia-os no chão. A Sayona, disse um deles com um fiozinho de voz. Ela escutou, é claro, porém não disse nada, né? Então, olha só, né? Vamos ver o que tem aqui de mais importante para a gente grifar na nossa leitura aqui. Então, ó, os dois caçadores e a Sayona. Uma bela tarde, dois caçadores deixaram o vilarejo onde viviam e se embrenharam na montanha. Olha só, é um primeiro fato bem importante, hein? Levavam comida para vários dias. Caminharam a tarde toda e, ao cair da noite, acenderam uma pequena fogueira e ali amarraram suas redes numas árvores no meio do mato cerrado.
E aí, quando esquentavam a comida, um deles se pôs a lembrar da namorada. Ai, coitado, né? Como era linda, que olhos negros possuía, e a voz dela era tão suave, assim como a pele e o rosto e do pescoço. Não fale de mulheres, compadre. Então não vê que estamos no meio da montanha? E o que tem? É que se não deve se falar de mulheres no meio da montanha. Mas eu não estou falando de mulheres, estou falando da minha namorada. Então, olha, ele afirma que ele não está falando na cabeça dele, ele não está falando de qualquer mulher, né? Ele está falando da namorada dele. Só que o outro fala, mas da mesma forma, a Sayona pode aparecer, né? Porque a Sayona é uma mulher, então na cabeça deles, lá nessa lenda, né? Não se poderia falar de mulheres, porque senão essa tal de Sayona iria aparecer. Foi só mencionar esse nome e ouviram um assovio. Né? Ai, que medo. Imagina, numa escuridão, você tá lá assim, só com uma fogueirinha baixinha, e de repente você ouve lá um assobio assim, meio tenebroso. Ai, hein? Eu ia sair correndo. E também uns passos. Os passos são um pouco diferentes, né? Do que aqui tá parecendo mais um casco de cavalo, né? Que eu tô batendo no computador, tá, gente? Então a gente improvisa, vocês finjam que isso era um barulho de passos, tá? No meio das folhas da floresta, tudo bem? Usem aqui a imaginação, hein? Por favor. Então o fogo começou a crepitar como se tivessem atirado óleo nele. Os dois caçadores então ficaram bem quietos, sentindo a escuridão, escutando apenas o assovio e olhando para os lados sem conseguir enxergar nada, até que uma luz, vamos colocar uma luz aqui, ó, que eles estavam vendo, até que uma luz, vamos luz, funciona? Até que uma luz brilhou. Lá na escuridão que eles ficaram, de repente começam um assobio e uma luz surge de repente, né? Então, o que aconteceu? Escutando apenas o assovio, olhando sem enxergar, até que uma luz começou a vir na direção deles, como que flutuando. Quando já estava bem perto, viram que se tratava de uma linda jovem de olhos brilhantes que vinha sorrindo e caminhando com muita graça. E sem esperar que lhe respondessem, sentou-se ao lado deles, sempre sorrindo, com seus longos e brancos dedos. Foi logo pegando uns pedaços de beiju e, estranhamente, mal os colocava na boca, cuspia-os no chão. A Sayona, disse um deles com um fiozinho de voz. Ela escutou, é claro, porém não disse nada. Então vamos lá para a nossa pergunta. Vocês viram que nós lemos agora com toda uma entonação, né? Todo um efeito especial. Então vamos lá. Questão número 11, pessoal.
Segundo a história, qual foi o primeiro fato ocorrido com os caçadores? O que nós grifamos agorinha mesmo, lá no primeiro parágrafo? O que aconteceu? 2 caçadores que em uma tarde deixaram onde viviam, olha lá, 2 caçadores, né? Olha os 2 caçadores aí, que deixaram onde eles viviam e se embrenharam na montanha. Então, olha só, 2 caçadores que saíram da cidade onde eles moravam e foram se embrenhar dentro de uma montanha. Isso para eles até era comum, né? Só que tinha um mistério aí, né? Que nós vamos desvendar. Questão 12. As personagens principais desse conto são... Nós grifamos também, hein? Vocês prestaram atenção nas 2 leituras que nós fizemos? Então, vamos lá, olha só. Né? Questão 12. As personagens principais deste conto são: A, os caçadores e a Sayona. B, uma linda jovem e um caçador. C, o mato cerrado e os caçadores. Ou D, as mulheres, os caçadores e a Sayona. Qual será que é a alternativa correta aí, hein, pessoal? Quem vai se habilitar? Né? Vamos analisar, olha lá. Seria uma linda jovem e um caçador? Era só um caçador? Olha lá. Vamos voltar aqui, só um pouquinho. Era só um caçador? Não, né? Olha, eram 2 caçadores, né? Eram 2 caçadores. Então, essa alternativa aqui, ó, a alternativa B, a gente vai anular, porque não é essa. O mato cerrado e os caçadores, o mato é um personagem? Ou ele é um ambiente? Ou ele é um cenário? Né? Ele é um ambiente, é um cenário, é um local. Então, ele não é um personagem, porque nesse caso aqui, ele não entra como personagem, né? Porque o mato não está falando, ele não entra como personagem. Então, sobraram 2 alternativas, olha só. A D, as mulheres, os caçadores e a Sayona. E A, os caçadores e a Sayona. Mas no texto, as mulheres aparecem? Não. Elas só são comentadas, né? De que não se pode falar das mulheres, né? Porque senão a Sayona aparece. Mas já a Sayona e os caçadores, esses aparecem na história. Vocês querem ver como eles aparecem? Olha só, qual vai ser a nossa resposta? É aqui. Olha lá. Peraí. Então, olha, os personagens... Oh, meu Deus, o negócio não quer mudar aqui, gente. Peraí. Aparece os 2 caçadores e a Sayona, né? Então, olha só, os personagens principais desse conto, então, são os 2 caçadores e a Sayona, né? Que é a mulher que vaga pela floresta. Que se os caçadores comentam sobre mulheres na floresta, ela aparece. Que medo, hein? Esses textos dessa prova estão meio amedrontadores, hein, pessoal?
Primeiro é a menina do cemitério, né? Lá com a tia Maria. Agora vem a Sayona da floresta. Gente, eu tô ficando com medo. Eu já tinha medo de andar no cemitério. Eu gosto de floresta, gosto de mato, mas à noite eu tenho medo. Agora, imagina se a gente for fazer um acampamento à noite numa floresta, de repente os meninos começam a falar das meninas, das mulheres, e aparece uma Sayona assim, lá toda branquinha, toda assim, misteriosa, do nada, do nosso lado. Eu ia sair correndo, hein? Eu sou medrosa. Eu falo, eu sou medrosa, eu eu tenho medo. Será que vocês têm medo também? Então, essa foi a questão número 12. Vamos para a questão número 13. Se eu conseguir mudar aqui, né? Então, vamos lá. Questão 13. Estamos quase acabando já, hein, pessoal? Faltam só 2 questões, né? Então, vamos lá. Em qual passagem do texto podemos afirmar que o autor criou um clima de mistério? Justifique sua resposta. Vamos voltar lá no texto um pouquinho? Voltando, vamos voltando. Vamos voltar lá no texto. Numa tarde, 2 caçadores deixam o vilarejo onde vivem e se embrenham na montanha. Levavam comida para vários dias. Caminharam a tarde toda e, ao cair da noite, acenderam uma pequena fogueira e armaram suas redes numas árvores, no meio do mato cerrado. E aí, enquanto esquentava a comida, um deles se pôs a lembrar da namorada, como era linda, que olhos tão negros possuía e voz tão suave, assim como a pele do rosto e do pescoço. Não fale de mulheres, compadre. Então não vê que estamos no meio da montanha? E o que é que tem? É que não se deve falar de mulheres no meio da montanha. Mas eu não estou falando de mulheres, estou falando da minha namorada. Da mesma forma, a Sayona pode aparecer. Foi só mencionar esse nome e ouviram um assovio vindo do vilarejo, do desfiladeiro, perdão. E também alguns passos. De novo, imaginem que isso é um barulho de passo no meio das folhas, hein? O fogo começou a crepitar como se estivesse tirado óleo nele. Os 2 caçadores então ficaram bem quietos, sentindo a escuridão. Olha lá, ficou tudo escuro. Apenas ouvindo o assovio e olhando sem enxergar, até que uma luz começou a vir na direção deles como se estivesse flutuando. Né? Quando já estava bem perto, viram que se tratava de uma linda jovem de olhos brilhantes e que vinha sorrindo e caminhando com muita graça. Boa noite, disse ela ao chegar, e sem esperar que lhe respondessem, sentou-se ao lado dele, sempre sorrindo, com seus longos e brancos dedos, foi logo pegando uns pedaços de beiju e estranhamente mal os colocava na boca e cuspia-os no chão. A Sayona, disse um deles com um fiozinho de voz. Ela escutou, é claro, porém não disse nada. Então, olha lá, nossos caçadores, novamente a Sayona. Então, em qual passagem do texto podemos afirmar que o autor criou um clima de mistério? Justifique sua resposta. Quem é que vai responder para mim isso daí? Quem foi que conseguiu acertar essa questão, hein, pessoal?
e vai conseguir responder para mim. Vamos ver aqui quem que eu vou chamar. E conseguiu responder certinho. Deixa eu ver aqui na minha lista quem que eu não chamei ainda para participar da aula. Jaoscari. Jaoscari Valentina, por favor, meu amor. Conte para nós sua resposta. Como que você colocou? Vamos ver. Se está batendo aqui. Olha lá o assunto. Os caçadores então ficaram bem quietos, sentindo a escuridão e apenas ouvindo e olhando sem ouvindo o assovio e olhando sem enxergar. Muito bem, Jaoscar e Valentina. Muito bem. Então, essa é a resposta correta da questão 13. Vamos para a questão 14. Para isso, nós vamos ter que ler mais um textinho. Tudo bem? Vamos fazer a leitura dele aqui rapidinho? Então, vamos lá. Meia-noite, cansado e com sono, lá estava eu andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato, tentando encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar porque havia saído tão tarde do emprego, quando ouvi uns passos atrás de mim. Caminhei mais depressa, sem olhar para trás. Comecei a tremer e a suar frio, coração acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir. Virei depressa. Não havia nada além de sombras. O medo aumentou e eu estava enlouquecendo. Ou estava sendo seguido por algo sobrenatural. Corri desesperadamente. Parei na primeira esquina, ofegante. Olhei novamente, nada. Continuei a andar, tentando manter a calma. Faltava pouco para chegar à minha casa. Já mais tranquilo, parei, finalmente em frente à minha porta. Peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo devido ao susto e à corrida. Quando girei, a porta não abriu. Provavelmente meus pais já estavam dormindo. Procurei minhas chaves em todos os bolsos que tinha. Não encontrei. Os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro. Estava meio tonto. Não conseguia manter-me de pé. O mundo girava vertiginosamente. Tentei gritar, mas a voz não veio. Aquele som se aproximava cada vez mais. Não havia saída. Juntei então todas as minhas forças e, num movimento brusco, caí da cama e acordei. Ai, meu pai amado, que pesadelo, hein? Eu já estava aqui morrendo de medo desse sonho aí, dessa história aí, gente. Que é isso? Né? Que loucura! Né? Que doideira, gente. Então, vamos ver ali o que aconteceu, qual vai ser a questão. No trecho, caminhei mais depressa, sem olhar para trás. Comecei a tremer e a suar frio, coração acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir. É possível notar que a personagem do conto estava com A, frio, B, dor, C, medo ou D, raiva? Olha só, como que estava aquele personagem, gente?
Ai, muito bem, Jennifer. Letra C, medo, né? Ele estava morrendo de medo, porque lembram que ele estava lá achando até que ele estava sendo perseguido por uma força sobrenatural, pessoal. Ai, que medo! Mas no final, o que aconteceu? Ele estava tendo um pesadelo. Quem nunca, né? Quem nunca teve um pesadelo desse que quase caiu da cama? Que a gente sonha que está caindo da cama, né? Ou a gente acorda gritando, pedindo socorro, né, pessoal? Então, pessoal, por hoje a nossa aula de português por agora, né? Nós vamos fazer uma pequena pausa, tá? E eu vou gravar as duas últimas questões num próximo vídeo, tá bom? Para ficar um pouquinho mais fácil da gente seguir, senão esse vai ficar um pouco longo e a gente vai perder um pouco o foco, tá? Porque o tema do último texto é um pouquinho diferente desse. Então, para a gente fechar aqui mais legal, eu vou parar aqui e a gente continua as duas últimas questões num próximo vídeo. Tudo bem? Então, daqui a pouquinho chega a nossa segunda parte da aula de hoje de português. Tá bom? Beijo para vocês, até daqui a pouco. E depois, nossa última aulinha de matemática, hein, pessoal?